Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. E hoje eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus pela sua audiência e sempre desejando toda a sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. E hoje, no Antenados, nós vamos tratar sobre igrejas performáticas e ministros performáticos. Parece um pouco estranho, mas você vai entender já já o que significa isso. E para participar do Antenados de hoje, eu convido ele, que é pastor auxiliar na ADVEC e dirigente da filial ADVEC Paratinga, em Vista Alegre. Meu amigo, pastor Jonas Almeida. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui. É um prazer. Espero que esse debate seja enriquecedor. E ele também, que é pastor de jovens da Primeira Igreja Batista em Saquaçu. E também é teólogo, pastor Renan Fernandes. Seja bem-vindo. Boa tarde, Pablo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que o Espírito Santo possa falar através de nós mais uma vez, em nome de Jesus. E ele, que é pastor e teólogo, meu amigo também, pastor Max Cassim. Pablo, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Vamos aí para o debate. Com certeza nós vamos aprender e vamos também, de repente, compartilhar alguma coisa muito proveitosa aí. E ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, pastor Jean Pires, que também já é ouro da casa, né, pastor? Já está aí sempre com a gente. Feliz por estar aqui mais uma vez, que o debate possa ser relevante para a igreja brasileira. Vamos lá, então, começar aqui o nosso debate. Vou fazer aqui a leitura bem breve do nosso tema de hoje. Atualmente, acompanhamos o crescimento da igreja evangélica e a sua notória expansão, com cada vez mais templos espalhados e cada vez maiores. Essas igrejas têm ganhado destaque. Cultos que parecem verdadeiros espetáculos, pregadores eloquentes, ministros de louvor muito teatrais. Igrejas performáticas têm gerado ministros e líderes performáticos. Essa aí fica aí, fiquei esse performático ficou meio mas saiu, né? O que vocês acham, hein? Será que essas igrejas, porque de fato, século XXI, é claro que a gente não tem como voltar na igreja primitiva, que a gente sempre fala da igreja primitiva, mas se voltar para a igreja primitiva, a liturgia vai ser uma liturgia judaica, toda a prática judaica, porque o pessoal para ali, né, em Atos 2, que todo tinha comunhão, partir do pão, mas a igreja não era só isso. Tanto é que nem durou muito tempo, né? Foi só um período mesmo, que depois você vai ver a carta de Paulo, às 13, a maioria ali era tudo problemático para resolver problema. Era menino que estava com caso com a madrasta, era igreja muito espiritual, mas sem nenhum amor, então... E parecido com hoje em dia, né? Parecido um pouco hoje em dia. Pouca coisa. É igual vem em filme, né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Pablo, tudo começa na profissionalização da fé, na comercialização da fé. O problema da igreja hoje é comercializar a fé. É o empreendedorismo cristão. Os pastores viraram profissionais, viraram funcionários e, por conta disso, todo bom profissional ele sabe que o cliente ele tem sempre razão. E se o cliente tem sempre razão, eu preciso fazer de tudo para agradar o meu cliente. Então, eu faço qualquer coisa. Eu planto bananeira, eu boto peruca, eu uso fantasia no culto, como você conhece. Vocês devem conhecer pastores que fazem isso. Tem um pastor, meu amigo, que veio aqui, que ele se vestiu de Shrek. Aí, faz de tudo para conquistar o cliente. Tu já se vestiu lá? Eu sou crente. Mas você vai ver... Chapolin, né? Não, é mera semelhança, qualquer coincidência. Mas você vai ver essas coisas que são com um único objetivo, que é de atrair clientela. Você faz isso... Hoje não existe, Pablo, infelizmente, a igreja perdeu a preocupação em denunciar o pecado do povo. A gente falou sobre isso num outro debate, mas hoje a gente perdeu essa preocupação de denunciar o pecado do povo. E a gente acaba se relacionando com o pecado de maneira muito íntima, porque a gente está muito mais preocupado em angariar clientes do que em angariar almas para o inferno. Está amarrado. Para angariar almas para o céu. Vamos fazer de volta. Não, mas nós entendemos que não era isso, era outra coisa. Porque, na verdade, a ideia está ligada ao oposto disso. Isso tem levado pessoas para o inferno. Porque você não denuncia do pecado, você não tem transformação. As pessoas hoje não são regeneradas nas igrejas porque o evangelho não é pregado. O que é pregado é esse evangelho pão com ovo. Entendeu? Que o povo fala por aí. Aguado, aquela coisa que não fere ninguém. Bem triunfalista. Não faz mal a ninguém.
O evangelho não faz mal a ninguém hoje em dia. perturba E eu ninguém. digo fazer mal no bom sentido da coisa, né? Confronto. De te confrontar. Eu fui pregar domingo, me convidaram, já é a segunda vez que isso acontece, eu até vou deixar um recado, não me convidem mais para pregar em aniversário de igreja não, porque não dá certo. A primeira vez que eu preguei no aniversário de igreja, o pastor não me avisou que era aniversário da igreja. O tema da mensagem era 6 passos para a queda. E eu não sabia, meu irmão. 6 passos para a queda. Foi pancada do começo ao fim. Porque eu costumo sempre dizer isso, Pablo. Toda vez que eu pego a Bíblia para ler, é pancada em mim. Porque a Bíblia ela é um livro de confronto. E ela a tem gente que não me vai apanhar sozinho, né? A transformar. gente tem que compartilhar, Exatamente, a gente compartilha a pancada. Quando você vai para o público, você vai compartilhar aquilo que Deus te bateu em casa. Claro. E aí, novamente, o pastor me convidou para pregar. E aí eu preparei aquela mensagem, né, de aniversário, aquela coisa bonita, né? Reflexo de uma igreja saudável, aquela coisa bem saudável, bem bonita, né? Aí quando chega lá, o pastor foi no meu ouvido e falou assim, ó, tem não crente? Aí eu falei, agora já era. Tem um monte de visitante, falei, então vou ter que mudar o rumo da prosa. E fui pregar outra mensagem, orei, o Senhor me direcionou para outro rumo ali e fui para a mensagem de confronto de novo. Então é melhor não me chamar para pregar em aniversário de igreja, porque se a direção lá tiver não crente, eu vou pregar mensagem de confronto para poder produzir transformação. Mas a igreja não está preocupada em produzir transformação na vida das pessoas. Esse é o problema. Isso de fato é um diagnóstico real, né? Mas assim, até que ponto a contextualização ela não fere as escrituras, né? Esse que é um ponto também fundamental de a gente abordar, porque a gente quer se contextualizar, Sim. que faz parte também. A gente não vai viver uma igreja, todo mundo muda, né? Na minha infância, eu sou de um tempo, não sei se vocês também, que a pessoa pegava o microfone e falava assim, eu não sei se vai ficar muito bom não, eu não ensaiei não, mas é pra Jesus, tá, irmão? Aí tu via a pessoa que não tinha talento para aquilo, cantando, e era terrível. Eu não vejo problema... Contando com a unção. Você tá entendendo? Eu não vejo problema em se fazer bem, até porque no Salmo 33:3, se eu não me engano, vai falar, tocai bem. Então é uma coisa interessante de você se dedicar para fazer cada vez de uma forma melhor. Não necessariamente significa que você tem que agradar as pessoas que estão assistindo. Eu tenho um problema muito sério de generalizar e dizer as igrejas. Eu tenho um problema, porque eu sou pastor. Então, se eu sou pastor, na minha igreja eu tento fazer a diferença. Então, assim, quando eu falo as igrejas, eu estou me incluindo no pacote. Então, eu tento fazer a diferença na minha igreja. Eu tento instruir o povo, eu tento animar o povo, que existem momentos que o povo precisa de ânimo. Eu tento animar o povo, enfim. Então, assim, eu tenho... Toda a mensagem, todo conteúdo. Você está entendendo? Então, assim, o problema é quando a pessoa acha que é apenas a performance. O crente tem que sair dizendo, pastor hoje se superou. E não é assim. Existem mensagens que não vão ser empolgantes, mas você vai alimentar o povo. Eu acho que essa é a maior questão. A gente, por exemplo, a gente instruir o povo nesse sentido. Às vezes eu comento com os irmãos lá na igreja, o cara sai da igreja chateado porque ele não gostou da mensagem. Sim. A mensagem não falou com ele. E aí você vai conversar com um camarada, não tem nada a ver com a mensagem, tem a ver com o mensageiro. O mensageiro não é o cara que pula, ele gosta do cara que pula. Não. O mensageiro grita muito, ele gosta do cara que fala baixo. Então ele está muito mais preocupado com a performance do mensageiro do que com a mensagem. Então, aí a gente tem a galera do glória a Deus, aleluia, que só ouve quem dá glória a Deus, aleluia. Né? O cara pode estar com uma baita de uma mensagem de Deus para a igreja, mas se ele não pulou, se ele não deu glória a Deus, aleluia, a mensagem não serviu. Do outro lado, a gente tem um pessoal que só faz e se o cara dá glória a Deus, aleluia, a gente já não ouve. Não depende, exagerado. A gente não está preocupado com mensagem, a gente está preocupado com mensageiro. E a Bíblia diz para a gente julgar profecia e não julgar profeta. Sim. Mas... E do outro lado, temos nós, os mensageiros, que sabendo que as pessoas estão preocupadas com performance, né? E sabendo que dependendo da nossa performance, Alguns a gente não ficam vai ser prisioneiros mais disso. chamado, Exatamente, né? A gente exatamente. se torna Uma coisa que eu gosto muito quando o Paulo fala, que nós somos os dispenseiros, Paulo ele deixa ali uma frase ali que é excepcional, fantástica. Ele diz o seguinte, Deus requer de nós fidelidade. Eu aprendo com isso que ele não requer de nós êxito. Ele requer de nós fidelidade. Porque se nós somos dispenseiros, nós sabemos o que a igreja precisa. Então nós temos o que dá para a igreja. Agora, se eu, ao invés de prestar a Deus um culto e fazer do culto um culto, fazer dele um entretenimento, a igreja só vai ficar cheia enquanto houver entretenimento. A partir do momento que acabar o entretenimento, acaba-se a igreja. Isso é fato. E outra, tu vai dar muito mais atendimento. O que eu estou dizendo é fato. Lloyd Jones vai dizer o seguinte, que um púlpito alinhado
a palavra, um púlpito correto, que no caso a vida de quem está ministrando, alinhado com a palavra que ele está pregando, a palavra sendo correta, o evangelho, aquela igreja ela nunca ficará sem alguém para ouvir a pregação do evangelho. E ganhará tempo, porque não vai precisar ficar perdendo tempo em gabinete, dando gabinete às pessoas. Porque através do poder do evangelho, o Espírito de Deus vai ministrar em cada coração ali presente, para que cada coração ali presente já saiba o que deve fazer sem antes precisar ficar lá, às vezes, falando com o pastor. Conforme o pastor aqui disse aqui, são pessoas que às vezes não querem ouvir o evangelho, querem ter um entretenimento do momento, estão pagando ingresso, que é a oferta, que eles acham que a oferta é ingresso. Viram a teologia do consumo, eu estou pagando, então eu quero ouvir aquilo que eu quero. Relação eu quero cliente ouvir isso aí, cliente, Mas isso eu aí. tô vendo E assim, aí, sempre é o povo que tá... Eu acho que muitas das vezes a culpa é do pregador. também, Ele quer sempre arrumar uma novidade. eu não tô tirando. O problema eu não tá tô em tirando. cima. O problema pregar começa algo em que ninguém cima. nunca ouviu eu não tô hoje. tirando a responsabilidade do pregador, é uma junção. Porque o povo quer e o pregador dá o que o povo quer. O pregador não dá o que Deus quer. Porque ele quer ganhar agenda, ele quer pregar todos os dias, ele quer voltar lá várias vezes. Uma coisa que eu falo, já falei, já postei em rede social. Todas as igrejas que eu vou com a esperança de não voltar lá nunca mais. Misericórdia. É a minha esperança, que eu não vou lembrei voltar lá agora, nunca mais. essa declaração do pastor Marcos, lembrei até de Jesus agora entrando no templo ali. Não é porque denunciando, não é cambista. porque a questão que eu não vou bater na igreja, não. Eu vou pregar. E se você não quiser me levar mais, tudo bem, mas a mensagem que Deus tem para falar, eu vou levar. Eu lembrei de Acabou. uma frase até do Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Ele disse o seguinte: não estou aqui para divertir bode. Isso aí. Eu estou aqui para alimentar as ovelhas. Porque às vezes é o que a gente está falando da contextualização. A ornamentação, isso aí não tem, né? Não vejo problema nenhum. O problema é que Só às quando vezes... a ornamentação, o entretenimento vira o foco. É não é isso que aí. o problema é o entretenimento, mas quando isso vira ênfase. Isso aí. Quando pronto. distorce a ênfase, eu tem um nunca só teologia. Eu nunca vi um assim, pregador, quando prepara a mensagem, dizer assim, hoje eu quero pregar mal. Eu nunca vi. Tipo aqui, Eu assim, nunca vi. Então falou ali de pregadores performantes. O cara quer pregar bem, só que tem um detalhe. Quando ele começa Pra quem? a buscar... Exatamente. Quando ele isso começa aí. a buscar agradar, vou te dar um exemplo. Lá na igreja que eu sou pastor, o que eu fiz? Eu percebi uma necessidade, eu peguei 2 domingos seguidos, nos 2 cultos, Isso ou seja, aí. 4 mensagens, preguei a mesma mensagem. A mesma. Chegou no domingo seguinte, eu falei, irmãos, lembra da mensagem do domingo passado? Lembro. Vou pregar de novo ela. Por quê? Era uma necessidade. Aliviou de forma... Tem até uma história, que eu não lembro de quem foi agora, que ele foi e falou Whitfield. que ele pregou a mesma mensagem, e a pessoa foi e falou, poxa, pastor, de novo. Ele falou assim, você aprendeu? Não aprendi, então vou continuar pregando, porque você não aprendeu ainda. Ele pregava sobre Acho que é João 3,16. João, Deus amou muito a maneira. Sempre que a mesma mensagem, todos os cultos. Até para se arrepender. É isso aí. Porque eu vejo também pregadores que às vezes parece que a Bíblia é pouco para ele. Aí ele começa, Joséfo, não sei das quantas, e não sei o quê. Ele vai longe, parece que a Bíblia é pouco, não prega a Bíblia. Então, assim, tem os 2 lados da história. Aí o povo acostuma com aquilo. O povo fala, não, tem que vir alguém e pregar algo que eu nunca ouvi. E não aprendeu nem aquilo que ouve todo dia. Então, o problema às vezes está em nós. A gente pega um congresso de 3 pastores que vão pregar no congresso, parece uma coisa louca, né? Porque tem que vir uma revelação nova, algo... Sim, e a gente ouve cada coisa, quando na verdade Deus nos chamou para pregar a revelação antiga. A gente não precisa de nova, a gente precisa voltar à antiga. Mas é um fenômeno que acontece hoje no meio da igreja de tanta vendagem, de tanta coisa, tanta gente que compra a pregação, quando, na verdade, gente, Jesus fez o evangelho de uma forma tão perfeita, porque o negócio é ruim, não presta, não vende. Evangelho não vende, é não ruim. Vende, não abre porta. É ruim, evangelho vende. para vender, para comércio é ruim demais. Eu nunca vi alguém vender uma mensagem dizendo o seguinte, ó, 7 passos para aprender a dar o outro lado da face quando alguém bater na sua face. Não vende, isso não vende. Eu comprei um livro uma vez, Como Morrer em 3 Horas. Vamos pro intervalo. Jorge Linhares, muito bom. Vamos pro intervalo nesse momento. E é verdade, né? Vamos lá, vamos pro intervalo então. Você que tá aí, não saia porque o Antenados volta já já. Voltamos
Vamos para o segundo bloco do Antenados na Geral. Eu não posso deixar de incentivar você a participar do programa. Aí embaixo está aí o nosso telefone, o WhatsApp, para você enviar o seu vídeo, seu tema, sua pergunta, sua dúvida, para que os pastores aqui que participam possam esclarecer nesse mini seminário que nós temos aqui teológico. Mas no outro bloco, eu tive que entrar para o intervalo. E aí, na hora, o pastor Jean falou que o evangelho... Falou que o evangelho não presta, né? Não foi bem isso. Não, falou que o evangelho... Falou que eu vou deixar ele se justificar. Deixa eu explicar. Da tréplica. Se a gente for ler o que o apóstolo Pedro diz na sua carta, ele diz o seguinte, que no final dos tempos farão da igreja um negócio, com palavras fingidas. Paulo diz para Timóteo que, no final dos tempos, pessoas buscariam para si doutores conforme as suas próprias necessidades, pregam para dar cócegas no nosso ouvido, Umbigo, com palavras fingidas. Tem que ser com palavras fingidas, tem que ser, para fazer da igreja um negócio, para a coisa vender, tem que ser com palavra fingida, tem que ser com mentira, tem que ser com engano, porque a verdade não vende. Pelo contrário, Jesus, quando confronta o povo com a verdade, todo mundo vai embora dizendo, o discurso é duro. E aí eu não consigo entender, me perdoe, irmãos, eu sei que tem gente que prega muito bem, é que eu prego muito mal. Mas tem gente que prega, mas tem gente que prega muito, tem gente que prega muito bem e que a coisa vende. Mas a pregação de Jesus ninguém comprou, né? Foi todo mundo embora. E aí Jesus diz, e vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro diz, a gente só fica, não é porque a mensagem é boa, mas é porque mensagem dá vida. Então, eu acho que a gente vive um tempo da igreja, e é isso, se a gente quer que a coisa venda, se a gente quer que a igreja encha, se esse é o nosso propósito, se a gente está plantando igreja com o mesmo coração do cara que abriu a birosca, o negócio tem que dar certo, o negócio tem que bombar, o negócio tem que funcionar, né? o negócio tem que ter renda, isso tem que gerar dinheiro, isso tem que encher. Se o propósito é esse, então a gente vai ter que se preocupar com a performance. Vai ter coisa que a gente não vai poder falar, vai ter assunto que a gente não vai poder tocar, a gente vai ter que agradar o pessoal, a gente tem aqui líder de jovens, não é isso? Por exemplo, eu tenho conversado lá com os líderes de jovens da nossa igreja. O que está acontecendo hoje? A maioria dos jovens cristãos estão indo para a faculdade virando ateu, estão perdendo a fé. Estão perdendo a fé. E por que estão perdendo a fé? Porque eles chegam lá, o cara que cresceu na igreja, ele chega na faculdade com a Arquinha de Noé. Isso aí. Ele lembra da época que ele desenhava a Arquinha de Noé, né? Que ele desenhava essas coisas. E quando ele se tornou adolescente e jovem na igreja, o entretenimento. Sim. Porque a gente tem que prender o jovem na igreja. Então a gente tem que botar o baile na igreja, a gente tem que botar o louvorzão na igreja, a gente tem que botar isso. Aí o cara chega na faculdade só com entretenimento. Aí vai lidar com marxismo, vai lidar com coisas pesadas. Nietzsche, com Freud. Então, aí que eu queria, com todo respeito ao colega, discordar dele quando ele falou em relação a você trazer, não, porque José, tudo mais. Eu sei que ele não falou nesse sentido, mas é só pegando um gancho daquilo que ele falou, a importância de se contextualizar a mensagem. De você trazer o máximo de informações possíveis para dentro da sua mensagem, não importa quem você citar. Não importa se você vai buscar Joséfo, René Descartes, até Karl Marx eu já usei na minha pregação uma vez. O que você falou, meu irmão? Eu usei a palavra de Karl Marx quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Karl Marx estava certo. A religião é a destruição do povo. Agora, Jesus não é a religião. Isso aí. É isso que a igreja não entende. E a igreja se revolta com a palavra de Karl Marx. Karl Marx estava certo, cara. A religião só serve para destruir a humanidade desde o começo. Ela só serve para destruir a humanidade. Jesus não. Jesus ele vem trazer vida. Agora, se você não contextualiza a tua mensagem, se você não prega uma mensagem, poxa, que vai produzir vida nessas pessoas, se você está produzindo sua performance, se você está dando água com açúcar o tempo inteiro para a tua ovelha, está nesse evangelho de você vai conquistar, de você vai ganhar, de pare de sofrer, você não foi feito para isso, você não foi feito para ser cauda, foi ser cabeça. Se você for pregando essas coisas, o cara não alicerçou a fé dele. Ele vai ser como a casa que é plantada ali, naquele lugar, naquele terreno na ribeira. Pegar um gancho e quando vai vir, vai cair. Então você tem que fundamentar a coisa, para quando vier a tormenta, vier a tribulação, o cara vai estar alicerçado. Pode vir qualquer coisa que não derruba ele, mas a fé hoje é muito fragilizada por conta dos ensinamentos. Lá em cima, começa sempre lá em cima. Pegar um gancho com o Renan aqui rapidinho. Se tu não gostou, de repente, da palavra que ele falou do Karl Marx, eu vou te dizer que alguém morreu já pregando contra a religião
que foi o Estevão, o primeiro mártir. Porque o povo queria entretenimento ainda. Não, vamos continuar trazendo bodinho, um cabritinho, uma pombinha, porque nós temos que ter aqui. Quando o Estevão começou a pregar contra tudo isso, que foi contra a religião, deu ruim para ele. Então, se você quer pregar o evangelho, já aguarda, prepara bem as costas, tá bom? Prepara bem a cabeça, porque vai vir pedra de tudo quanto é canto. Porque o povo gosta do entretenimento. E o evangelho é perda, não é ganho. Você vê Barnabé, quando ele se converteu, ele deu E o tudo. povo que eu falo de uma forma geral. Paulo Agora, também, você- Paulo e também, liderança. Paulo também se encontra com um problema Vocês- desse quando ele chega na cidade e expulsa aquela menina que era uma adivinhadora, que era o entretenimento da cidade. Isso aí. Ele vai preso. Agora, vocês acham que essas igrejas que têm cultos performáticos, né? Que parece às vezes um espetáculo, atrapalha no momento da adoração ou não influencia? Porque de repente o cara chega, meu Deus, que coisa maravilhosa, o cara até perde o cara fica tão Uma coisa que impressionado acontece muito é chamar um cantor, aí canta 18 louvores, aí fala assim, agora chega a hora mais importante do 15 culto. minutos pra Aí palavra. O cara chega no teu ouvido e fala, prega 15, tá? Porque a gente tá em cima da 15? hora. A hora mais importante do culto, 15. 15 tá sendo então isso- generoso. Você tá entendendo? Faz só apelo aí, irmão. Lê um versículo e faz o apelo. Eu acho que é o seguinte, a questão de você, de repente, colocar alguma coisa a mais no tempo e tal, beleza. Aí vem teatro, aí vem O foco não pode ser dança, isso. não pode, O foco não pode ser isso, a prioridade não pode ser isso, o foco não pode ser isso, a prioridade é a palavra. Você vai ver que em Atos dos Apóstolos fez o sinal, é um milagre, agora vem aqui e ouve a palavra. Teve igual um terremoto, agora vem aqui e ouve a palavra. Tudo gira em torno da palavra, a prioridade é a palavra. O problema é que o povo está substituindo a palavra por outras coisas justamente para querer preencher o ego, conforme o Renan falou, o ego do povo, alimentar o ego, massagear o ego. Por quê? Porque se for pregar a palavra, quem quer fica e quem não quer vai embora. E aí, Foi o que eu preguei ontem, eu disse isso ontem, que o jovem rico, Jesus amou ele tanto que Jesus, quando foi tratado dele, ele ficou triste e foi embora. E aí, quando a gente entra num culto e a gente é confrontado com a verdade, a gente tem duas escolhas. Ir embora triste ou na tristeza que foi gerada em nós, gerar o arrependimento para que o poder de Deus venha se manifesto. Assim, perto de Cristo, as demais coisas perdem sempre o seu valor, né? Vocês acham que quando a igreja enfatiza entretenimento, será que está faltando algo nela? Oração, centralização nas escrituras, porque às vezes tu vai na igreja, de fato o entretenimento é algo que é a ênfase. Aí na palavra você vê uma coisa rasa. Será que é claro que o entretenimento faz parte. Eu vou para a praia, cada um vai para o shopping, vai para o esporte. Mas a igreja não pode mas ser o entretenimento não é a ênfase Não do é o evangelho, principal, não é o é principal. o principal. Mas existe. O ruim né, é Nada quando pra fazer traz hoje, para a eu igreja o vou pra entretenimento igreja. e a igreja vira uma fonte de entretenimento. Vai virar um clube social. É. Vai virar um ponto de encontro. Aí os pregadores querem se Querem se prevalecer de alguma coisa, entrar, de se repente, encaixar e naquele- tal. Pablo, eu, quando eu era adolescente, eu não era muito crente. E eu me lembro de vezes, eu não queria ir para a igreja, mas aí eu ligava a televisão, tava passando Domingão do Faustão. Eu falava, prefiro ir para a igreja. Entretenimento lá era melhor. O entretenimento lá era melhor. Mas é verdade, o entretenimento lá era melhor. E quantas pessoas não vão para um shopping porque tem o entretenimento da igreja? Porque Quem vão vai- para lá se confraternizar. Quem com vai as pregar pessoas. hoje? Quem vai pregar? Fulano, então não eu vou, vou. não. Ou então Foi eu vou. Beltrano eu vou. É porque é o cara da mídia. Exatamente. Cara, não falando contra pastor específico, mas tem muito a ver com esse nosso momento. Por exemplo, eu vou citar o nome porque vocês vão saber de quem eu estou falando, né? A gente fala pastor engraçado, todo mundo já sabe, eu estou falando de Cláudio Duarte, então tá bom. E aí, eu participei de um momento com pastores, né? E um pastor pregando, e ele dizendo que um casal da igreja deles, todo congresso, aonde tivesse Cláudio Duarte pregando, eles estavam lá para ouvir Cláudio Duarte, porque ele prega para casais, e a gente ri, e é bom, e é gostoso e tal, que não sei o quê. E aí deu um pega para capar na vida do casal, e o casal foi lá chorar no gabinete. Isso aí. Pastor, a gente está passando uma luta e tal. Aí o pastor, senta aí que eu vou contar uma piadinha. Pronto. Então eu acho, nada contra o Cláudio Duarte, acho muito boas as mensagens dele, mas eu acho o seguinte, eu estou falando do nosso lado, né? Do lado de que eu gosto de Paulo, eu gosto de Apolo, e eu gosto por quê? Né? Tem que sempre a ver com performance, tem sempre a ver... Não, ele tem poder, porque ele pula, porque ele roda, o outro é engraçado, porque ele conta as piadas legais e tal. Gente, será que, de fato, a gente não está passando um momento da igreja que falta um genuíno avivamento
porque falta pregação do Evangelho. E talvez falte pregação do Evangelho, porque nós, como eu já disse aqui numa outra vez, o Leonardo Revenil que diz que os pregadores da nossa geração vão dar conta diante de Deus dos pecadores da nossa geração, né? Então, será que não tem a ver com essa questão de a gente, como pregador, a gente quer ser aceito, a gente quer ser bem visto, a gente quer ser visto como pastor legal, a gente quer ser visto como cara que prega bem, há muito tempo, eu já passei por isso, eu queria ser o melhor pastor que existisse. Quando eu fui ordenado aos 20 anos de idade como pastor, eu falei, cara, eu vou ser o melhor pastor que existe na face da terra. Eu já via eu pregando no Maracanã, estilo Billy Graham, todo mundo em volta. E aí, primeira pregação que eu peguei no microfone, eu falei, gente, 3 da manhã, 4, eu vou dormir essa semana na igreja. Quem quiser vir aqui orar de madrugada, quem quiser me ligar, 3 da manhã. Gente, eu pensei que ninguém ligava para pastor 3 da manhã. Mas era um tal de me ligar 3 da manhã, gente. Era um tal de ligar 4 da manhã. E pastor, acabei de ter um sonho, o senhor decifra para mim? Pelo amor de Deus, meu irmão. E aí eu comecei a ver que eu precisava ter meus sonhos, né? Então, a gente quer ser aceito, a gente quer ser bem visto. E aí a gente está, como o pastor Marcos falou, eu já falei aqui, para terminar minha fala, já falei aqui numa outra vez, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, o pastor presidente da denominação que eu fazia parte comprou um monte de instrumento. E eu falando, pastor, e tem cada cara que a gente aprende assim com as doideiras desses homens, né? Eu falei, pastor, mas só eu toco um violãozinho muito michuruca na igreja? Para que comprar bateria? Para que comprar guitarra, contrabaixo? Ele falou, não, meu filho, bota isso lá, monta tudo, que Deus fica com pena, manda instrumento, manda instrumentista. E aí comprou tudo e sempre me dizendo o seguinte, só quero ver se a igreja vai ter dinheiro para pagar isso. Hein? Eu só quero ver se a igreja vai ter dinheiro para pagar isso. Aí eu falei, meu irmão, vou ter que encarnar meu amigo, minha amiga, para ver se eu consigo pagar esse negócio. E aí, na minha cabeça, eu pensava o seguinte, a partir daquele pastorzão que estava me influenciando, eu pensava o seguinte, cara, Deus quer de mim o sucesso, esse negócio precisa, em uma semana, bombar. E aí eu já falei uma outra vez aqui, o pastor Marcos até citou parecido, que eu li um livro de um pastor que eu não lembro o nome, que é Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo, e ele diz isso, que ele achava que o ministério dele tinha que ser um sucesso, até que ele lê 1 Coríntios 3, Paulo dizendo, Deus chama um para plantar, outro para regar, Deus dá crescimento. E ele dizendo, quando leu aquilo, ele entendeu que Deus não esperava dele sucesso, Deus esperava dele fidelidade. Se é para plantar, fidelidade, se é para regar, fidelidade. E aí ele termina esse capítulo com uma frase que aí impactou meu coração. Ele dizendo, Deus não nos chamou para o sucesso, Deus nos chamou para a fidelidade. Mas muitos, em busca do sucesso, já muito abriram mão da sua fidelidade. Vamos para o intervalo. Mas é interessante, o ruim é essa escravidão, né? Aí o cara, para pregar nos grandes congressos, ele tem que ser performático para poder entrar ali. O cara tem uma mensagem maravilhosa, boa, de Deus, mas ele não tem a performance. Então aí o cara quer pregar, ele fica escravo dessa performance, aí perde, né, a essência. Mas vamos para um intervalo nesse momento. Você que está aí, não saia, porque o Antenados volta já já. Na vacilação com pensamento ruim, todo espalhafatoso na maior falação, sem concentração na hora da oração, irmão. Pare de louvar a Deus, você vai ver. Estamos de volta aí para o Antenados, o terceiro bloco. Vamos lá então para mais uma pergunta. Aqui é o seguinte, a gente está falando sobre o crente performático, a igreja performática, que é a realidade dos nossos dias a dia. Inclusive tem crescido bastante, né? Agora, a gente está nos 2 últimos blocos falando até de uma espécie de crítica em relação a isso. Mas é ruim, de fato? Será que existe algo bom nisso? Vamos tentar tirar algo bom dessa situação. Porque a igreja está crescendo. Não pode ser... Eu sempre digo que ninguém pega a galinha dizendo show. Então, você tem que sempre ter estratégia para poder pegar a galinha e dar o bote. Será que isso também não pode ser uma estratégia para alcançar novas pessoas? Assim, Pablo, tem um texto que eu amo de paixão esse texto, porque ele dá um ensinamento para a gente em cima disso. É quando o pai, que tem um filho lunático, pega o filho, vai até os discípulos e fala assim, meu filho está aqui, ora por ele, expulsa ele, porque isso aqui é espiritual. Ele não sei o que eles fazem, se eles oram, o que eles fazem, mas não conseguem.
Começa a dar discussão dos fariseus com os discípulos, aquela coisa. Jesus chega. Aí quando Jesus chega, fica naquele bate-boca, todo mundo lá, e ele pergunta, o que está acontecendo? O pai vai e fala, meu filho, algo pega ele, joga ele na água, joga ele no fogo, está quase a morrer, ele se tranca todo o corpo, enfim. Jesus vai lá, em nome de Jesus, sai. Pum, saiu. Aí os discípulos ficaram assim. Aí, no particular, chamaram Jesus e falaram assim, uma pergunta, o que o senhor conseguiu e a gente não conseguiu? Aí Jesus falou assim, porque existem coisas que é só com jejum e oração. Existem coisas que a modernidade não vai encher a sua igreja. Existem coisas que a receita é velha. Aos nossos olhos é velha, mas é a receita mais eficaz. Aí é que está. O performático não pode ser a essência. A essência tem que ser o que é o antigo. Salomão vai deixar isso bem claro, dizendo que tem alguns marcos que a gente não pode remover. E aí a gente tira o período de oração para cantar mais. A gente tira, não sou contra o louvor, entenda bem isso, mas são duas coisas que é o que move o crescimento de uma igreja, oração e palavra. E eu falo isso por uma experiência própria que eu tive uma vez em uma igreja aqui próximo, aonde o pastor virou para mim e falou assim, me ajuda aqui nesse culto? Tá. Quando eu fui ver o culto, 5 pessoas. E a igreja tinha quantos membros? Quase 300 membros. Ele virou para mim e falou assim, olha, ninguém vem no culto porque não tem músico, não tem instrumentista. Você assume o culto? Falei, assumo. O que é que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu vou orar e vamos ver o que é que vai dar. Orei, falei, Jesus, me ajuda, envia músico. Envia músico. Enquanto estava pedindo para Deus enviar músico, não via ninguém. Até o dia que eu entendi assim, o que eu tenho é o quê? Eu não sei cantar, minha voz não dá para cantar, não toco um instrumento. O que eu sei fazer? Orar e pregar, muito mal. Então eu vou orar e pregar. Orando e pregando, para a glória de Deus, o culto encheu. A tal forma que começou a encher até mais do que domingo. E o pastor virou para mim e falou assim, me explica isso. Como é que um culto sem um hino consegue dar tanta gente assim? Eu falei, pastor, porque isso daqui é uma receita antiga e que ela é infalível. Ela é infalível. Porque se eu tentar entreter o povo, quando acabar o entretenimento, o povo vai embora. Foi o que o pastor Jean disse aqui. A mensagem, quando ela é dura, quem não quer vai embora, mas quem quer vida, fica. E não adianta você estar num espaço que não tem vida, você tem que estar num local onde gera vida. E aí eu pego a frase de um pastor, que ninguém gosta muito dele, mas essa frase é correta, que congregar é bom quando congregar é bom. Quando congregar faz bem. Por isso que você vê, às vezes, as igrejas vaziando. Por quê? Porque ali não tem vida. Se não tem vida, tem alguma coisa de errado. É, exatamente. E eu estou vendo aqui, algumas igrejas hoje em dia, elas têm... como é que eu posso dizer? Elas têm aprendido, está pegando muito o modelo das igrejas americanas. E essas igrejas, inclusive, têm crescido até bastante, americanizada. E as igrejas tradicionais, antigas, já não estão tendo tanta aceitação. Já aqueles cristãos antigos permanecem, mas não tem muitos novos. Será que essa performance, é como o pastor Marcos está falando, a performance ela pode fazer, mas não deve ser a ênfase. Eu acho, mas no século XXI, né, hoje, em meio a essa globalização, a internet, essa coisa Cara, eu lembro novo, de Benny Hinn. Benny Hinn. Já viu o Benny Hinn, o culto como ele faz? Ele é todo teatral. Mas aquilo ali não é a ênfase dele. Ele trabalha com cura, ele trabalha pregando. Eu acho que, assim, o teatral, o teatral é ruim, o teatral não é legal. Ele não pode ser a ênfase. O problema é quando você vai num lugar e só tem coisas para agradar, entendeu? Sabe o que é interessante? Lá nos Estados Unidos, os cultos parece um show mesmo. Sim. Só que eles lidam muito bem com aquilo ali, é normal. Bota depois no YouTube, procura lá um culto nos Estados Unidos, você vê que é tipo um showzão mesmo. Eu acho que uma coisa, Pablo, é o aqui. culto performático, e eu acho que outra coisa é contextualização. Porque será que a nossa cultura também tem Eu acho que a gente está falando de duas coisas. Sim. Porque a questão é o seguinte, de fato, a Bíblia diz que Davi serviu na sua geração. Né? Eu lembro de um pastor que a igreja tinha muito aquela tradição do terno e tal, e o pastor saiu e entrou esse novo pastor. E aí o pastor acabou de pregar, ele estava saindo e foi para a porta, recebeu os irmãos, né? Aí um irmão antigo da igreja apertou a mão dele porque ele pregou sem paletó, porque estava muito calor, ele tirou o paletó. Pregou de gravata, ele só tirou o paletó. Aí ele está passando na porta lá recebendo os irmãos, aí passa um irmão antigo, aperta a mão dele e falou, pastor, não se fazem mais pastor como antigamente.
E aí ele falou que entrou em crise uma semana, ficou mal com aquilo e tal, até que ele leu esse texto de Davi, Davi serviu na sua geração. E na outra semana ele pregou sem paletó, foi para a porta, o irmão veio, pastor, não fazem mesmo pastor como antigamente. E aí o pastor apertou a mão dele e falou, meu irmão, não fazem pastor como antigamente, porque hoje não se faz pastor para antigamente. Pastor é para hoje. Né? Pastor de antigamente é para antigamente, pastor de hoje é para hoje. Então, acho que do outro lado tem a questão da contextualização. Né? Não dá para hoje a gente fazer um culto, pensar num culto no modelo de Calvino, de Lutero, né, a geração deles, serviram na geração deles, a gente tem que servir na nossa geração. Agora, isso é contextualização, que a gente tem que se preocupar muito, porque no afã de contextualizar demais, a gente acaba aparecendo com o mundo. Aí eu não sei, aí não tem a ver com teologia, não tem a ver com Bíblia, tem a ver com um pensamento meu, muito meu. Então, tem um pé atrás porque é meu. Mas eu digo penso eu, o seguinte... Digo eu digo eu e eu mesmo. E aí eu penso o seguinte, eu não cresci num berço cristão, eu era do mundo, né? Na nossa linguagem evangeliquez. E aí, no mundo... porque hoje tem aquela coisa, vamos fazer um baile dentro da igreja. Eu passei por isso. O líder de jovem, entrou um rapaz e falou, a gente precisa fazer um baile dentro da igreja porque o jovem gosta de dançar. Se não dançar na igreja, vai dançar no mundo. E aí, a questão é o seguinte, eu quando estava no mundo, eu pensava o seguinte, quando eu entrasse na igreja, eu não queria encontrar o que tinha aqui fora, porque eu fui para a igreja porque eu quero encontrar outra coisa, eu quero encontrar a igreja, eu não quero encontrar mundo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque são dois polos. Jesus disse o seguinte, eles não são do mundo, Pai, eles não são do mundo, mas eu não peço que os tire do mundo. Então a gente tem que estar no mundo. Qual é a nossa geração? O problema é que quem deveria influenciar, às vezes, é influenciado. Como é que a nossa... Tem gente que tem pastores que vão pregar mas lá na igreja... Mas é uma crise de identidade. Tem pastores que vão pregar lá na igreja e prega assim, como Pablo, todo sofistante, blusa e tal, não sei o quê. E aí, quando acaba o culto... Mas eu acho isso um perigo muito grande, você entrar na personalidade da pessoa. Sim, tem gente que é mais centrado, mais tranquilo. Tem gente que é escandaloso. Não, eu acho legal. O jeito dele. Eu acho legal, tá porque aí os jovens vêm e falam, pô, assim que tem que ser e tal, você quer pregar assim. Generalizar não... Mas eu acho legal no sentido do seguinte, a gente está conseguindo dialogar com a nossa geração. Sim. A questão toda é essa questão da performance, da gente plantar a igreja a gosto do freguês, a fim de agradar o freguês. Vocês acham que existe um preconceito com essa cultura nova, com essa novidade? Surfista, não? Que isso? Não, porque às vezes o pregador tá lá e leva o tablet. Hoje melhorou, mas antigamente mas não tá usando a Bíblia. Bíblia no celular, Bíblia no celular no púlpito. A Bíblia no celular. E outra coisa também, maquininha, por exemplo. Vai virar comércio a igreja. Mas, na verdade, o dinheiro que tá indo ali vai pro banco da igreja. Só que tá o que eu penso sem querer tomar a palavra de novo, acho que só eu tô falando, mas dentro disso que você tá falando, Pablo, eu acho só o seguinte, a gente não pode esquecer que a maioria das igrejas são em comunidades carentes ou lida com gente carente e lida com a galera que fez a igreja, que é a galera da cabeça branca e tal, né? E aí, respeitar. E que a gente não pode, eu acho que a gente pode fazer as coisas sem chocar tanto. Exatamente. Por exemplo, se eu vou pregar com tablet, eu levo o tablet e a Bíblia. Quem gosta do tablet vai ver, pastor moderno, tá com tablet, mas a galera da cabeça branca vai dizer, não, mas ele usa a Bíblia. Pra gente não chocar tanto. Vai ter a maquininha da igreja, eu não tenho problema com maquininha de igreja. Eu tenho problema, que garotão, né? Eu tenho problema com um cara que vai com a maquininha lá pra frente, fica do lado do gasofilácio, bota a oferta aqui ou passa o cartão aqui. Vai ter maquininha da igreja, só a gente ter aquela prudência de não chocar tanto. Ó, irmão, tem uma maquininha, tem lá com o tesoureiro, quem quiser, né? Vai lá, não. Para mim é só cuidado pastoral. Não estou dizendo que quem faz está pecando, não. Eu só acho que às vezes a gente entra em guerra de necessária. Teve um pastor que foi lá, não foi o Max, não. Max pregou lá, mas não foi, não. O cara pregou no púlpito falando: o diabo é o cartão de crédito, quebra esse cartão de crédito. Aí na portaria lá, ele vendendo CD com a maquininha de cartão. Eu falei: passa o diabo aqui, passa o diabo aí, cara. Pô, tem cada uma também, né? Porque assim, a gente, né, hein, Renan? Essa contextualização, como o pastor Jean está falando, é necessária. Mas até que ponto ela fere as escrituras e não fere, né? O perigo está quando o mundo começa a influenciar a igreja. A gente tem que tomar cuidado que contextualização é uma coisa. Interferência do mundo na igreja é outra. Isso aí. E o que a gente está vendo,
desculpa se os irmãos vão concordarem comigo, mas não é contextualização, é interferência do mundo na igreja. Coisa que até 2 anos atrás, e eu sou novo, eu tenho meus 27 anos, apesar de ter carinha de 35, eu tenho só 27 anos. Um coroa até conservado. pouco tempo atrás, é porque eu sou igual o Pablo, eu moro na beira da praia. Aí a maresia é fogo, acaba comigo. Mas até pouco tempo atrás, você não via uma menina indo de mini saia para a igreja. Hoje em dia você vê, não se escandaliza, é normal. Você antigamente não viu uma menina usando calça leg na igreja, aquelas calças justas, que parece que a menina está completamente nua, só está ali pintada. Hoje em dia é normal. Então essas coisas que vão normalizando e vão afastando o povo das sagradas Tá, escrituras. mas aí eu pergunto, ela está sendo instruída? Então, Essa é a questão, a gente é. volta... Você tá entendendo? A gente volta novamente no começo, como a gente falou agora há pouco. Exatamente. Inclusive, eu estou escrevendo sobre isso. Meu próximo livro, o tema dele vai ser corrupção do púlpito. Porque o reflexo hoje, Porque só se incomodar não é de uma adianta, tem que corrupção fazer do alguma púlpito. coisa para mudar. É uma corrupção de um púlpito. E até um pastor que participa do debate, o pastor Renato, ele contou um testemunho de uma vez, ele teve que conversar com umas irmãs porque estava bagunçado demais. E ele falou para as irmãs, olha só, vocês estão vindo para a igreja igual as meretrizes. Porque vocês estão achando que estão indo para o baile. Vocês vão para a igreja, mas estão achando que estão indo para o baile. E isso tem acontecido. E não é só isso, Pablo. Você vai pegar uma série de outras circunstâncias, se você fizer uma analogia crítica, você vai ver que o mundo, muito mais do que contextualização, o mundo tem entrado nas igrejas. E a gente tem aberto as portas para entrar. Com esse discurso que não, a gente tem que ter cabeça aberta, a gente tem que... Não é bem assim. E aí, meu irmão, o diabo que antes ele entrava numa brecha, você está abrindo a porta e está entrando com o pé na porta. E está destruindo as pessoas dentro da igreja. Vamos para o intervalo mais uma vez. Mas é que... Fechando a fala aqui... Ficou até tonto agora. Não, mas é mesmo. A igreja, ela precisa se socializar, mas é... O equilíbrio, tem que tomar cuidado né? Porque antigamente disseram, eu não peguei essa fase, mas para você entrar na igreja, o pastor Max é da Assembleia de Deus, deve ter passado por isso. Media, né? Diz que media a saia das meninas lá e tal. Verdade. Hoje em dia sai. Eu conheço a história de irmã que foi excluída da igreja porque estava andando de bicicleta. Mas aí a gente está falando de dois extremos, né? Exatamente. Vamos lá então pro intervalo. Você que está aí gostando, não saia, porque o Antenados volta já já. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Então vamos aqui aproveitar esses minutinhos que a gente tem aqui de final e vamos tratar aqui já de uma pergunta que diz o seguinte: a igreja perdeu a essência, já que contextualizou bastante, já que tem muitos pregadores performáticos, igreja performáticas aí buscando performance, sempre focado na performance. Será que com isso a igreja acabou perdendo a essência dela? A essência... É claro que a essência não está no estereótipo, né? O que contamina não é nem o que entra, é o que sai. Então, é um detalhe bem interessante. A gente acaba partindo para um ponto da manipulação também. A essência. O ponto da manipulação, principalmente, vamos lá, do pregador. Às vezes até do cantor. O cara, muitas das vezes, ele pensa, pô, eu vou orar, igual você falou da receita. Eu vou orar, eu vou dedicar na palavra para quê se eu sei fazer o fogo pegar? Se eu sei mexer no emocional da igreja. Então, assim, a gente acaba, em alguns momentos, eu nunca gosto de generalizar, partindo para o profissional do púlpito, não por ser apenas separado para aquilo, não, o profissional de saber fazer acontecer. Se o Espírito Santo não tiver, ele dá um jeito e resolve. O pastor Jean, no intervalo, falou até sobre o mundo, o significado de mundo, que eu acho que vale a pena a gente debater aqui com esse assunto. Porque, às vezes, de fato, a pessoa pensa que o mundo... Eu fui uma vez... Eu subi um monte e tal, aí encontrei com um rapaz lá, dei carona para ele, e ele me encontrou na praia no dia seguinte. E ele era flanelinha. Aí ele perguntou se eu estava desviado e tal. Ontem para hoje. Aí eu falei, o que houve? Desviou? Ele falou, não, por quê? E tava ou não tava? Só um pouquinho, né? Aí ele falou, não, porque tu tá indo pra praia, e a praia no dilúvio... Aí o mundo virou o mar. Então o mar era mundo, seguidor do Henrique Cristo. Porque o dilúvio e tal. Aí eu pensei, o que a cara entende de mundo, né? Surfista é você, é maconha quem fuma é ele. E Jesus andou sobre essa água. Então, assim, o mundo, o que significa mundo? Vamos tentar explicar sobre isso. Porque o mundo são as influências do mundo, né? Porque eu acho que a gente... O pregador, ele quer ser o cara. Ele quer se destacar. Ele quer aparecer.
quer estar na mídia, isso não é mundo, né? Isso não é uma influência mundana? eu acho. Mundo são todas as Acho que a fama estratégias vem na carnais fama, mas não é, deve ser Não é a buscar. busca. É. Vou falar mais Isso é nada. mundo. Vai, pastor Gé. Vai. Eu não resisti. Mas tem um grande pensador que ele fala isso. O grande problema da igreja é que igreja que utiliza métodos carnais produz uma igreja carnal. isso aí. Não lembro agora quem foi que falou essa frase, mas existe essa frase muito popular. Então, Foi o Haverhill. acho que é isso Foi aí. ele mesmo. O problema está aí. É que O planta mundo na é carne e isso. colhe corrupção. O mundo é isso. É quando você carnaliza o teu processo eclesiástico. O que é carnalizar? Vamos lá. Eu acho que a coisa na prática porque a gente fala de mundanismo cristão, né? Que são cristãos que vivem de forma mundana. Eu só fico preocupado da gente falar coisa aleatória, porque é relativo. Para muitos, mundo é isso, é o cara que vai à praia surfar. É o nome toque, é o Exatamente, ascetismo, É né? a regra de cada É o um, cristão cada um que bota na usa cabeça. tatuagem, dependendo da roupa que ele usa, ele é mundano ou não. E a gente vai ver Tiago falando desse mundanismo cristão, que para mim é o mais problemático e que pode me pegar no púlpito, né? É o cara que está na caminhada da fé, na vida cristã, mas que se você for cavar o coração dele, o desejo mais profundo da alma dele, aquilo que ele deseja de forma Motivação. mais profunda, está no mundo. Sim. Está aqui embaixo, não é celestial, Esse é sistema mundano. aqui, né? Então, eu posso estar no púlpito pregando, quando na verdade o que eu quero é aplauso, é mundano. Jesus disse que aquele que queria, Isso aí. que aquele que A glória do homem. já queria a glória do homem já recebeu a sua glória. Exatamente. Pensa Né? dele. Eu posso estar. Cara, quem foi que Jesus condenou? Não estou só fazendo para a gente entender. Mas Jesus não condenou a adúltera. Ele disse: eu não te condeno. Vai no peques Né? mais. Vai, não peques mais. Jesus não condenou o cara que foi pego em pecado e tal. Quem Jesus condenou? Jesus condenou o cara que orava, o cara que jejuava e dava oferta. Por quê? Porque o mais profundo da alma daqueles camaradas, os santarrões da época, era a intenção. E a Bíblia diz isso, que é o que eu fico apavorado. Que a Bíblia diz que naquele dia vai ter o telão, né? Nossa obra vai ser passada no fogo, as intenções no telão. Então, imagina as intenções do nosso coração. Então, será que o que está no mais profundo da minha alma? E aí vale a pena para a gente poder refletir sobre isso, né? A gente precisa fazer com que a igreja local seja mais parecida possível com a igreja universal, para que a gente influencie a nação ao nosso redor. Mas a questão é a seguinte: eu posso estar muito preocupado com tatuagem, quando tatuagem pode ser a coisa menor que eu devo me preocupar na igreja. O foco é errado. Né? Não tô aqui aprovando tatuagem ou nem condenando Aquele Aquele tatuagem. versículo de Jesus de Eu engolir o acho uma cabelo besteira igual ao quem pensa mosquito. isso. Às vezes o cara tá isso aí. preocupado com coisinhas Sim, pequenas e às vezes tem coisas exatamente isso. mais... Eu vi uma entrevista de um professor, que ele era professor de Química ou de Física, se eu não me engano, e ele foi até no Jô Soares. E ele falou: mas você gosta? Ele era muito reconhecido, é o melhor, um dos melhores professores de Química ou Física. Aí ele falou: mas você gosta disso? Aí ele falou: eu odeio Química. Aí, como assim? Você é professor e odeia isso? Aí ele falou: porque a primeira vez que me chamaram lá na frente, eu ainda era aluno, e o professor me ajudou a resolver a questão, uma turma de 70 alunos me aplaudiu. E ele falou: e depois desse dia, toda aula que eu dou, eu quero terminar sendo aplaudido de pé. Olha a motivação do cara. Não era química, nem a física, era terminar sendo aplaudido. E é uma tentação para pregador, porque às vezes o cara não vai nem por dinheiro. O cara tá ali por causa da massa. Não, vaidade humana. a glória dele é Quer outra, pregar pra né? A 50? glória dele Que isso? a glória dele é o eu dele sendo aplaudido. Eu tenho muito medo quando você acaba de pregar uma mensagem e alguém vira para você: pastor, essa palavra foi uma bênção. Palavra maravilhosa, era o que eu precisava ouvir. Eu fico: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque Eu tenho medo quando ninguém fala nosso, isso. Não Deus me usou. Porque da crítica você se defende, mas do elogio nós somos seres humanos. você fica... Que tem cada caso é um caso. Tem gente que com a crítica mata ele. Aí com o elogio. Aí tem o somos contrário seres também, né? O humanos. cara com o elogio Elogio mata, mata. crítica fortalece. Nós somos idólatras de natureza. Entendeu? Comigo o que aconteceu foi o seguinte: uma irmã chegou lá na igreja e falou o seguinte: pastor, eu trouxe um primo meu aí, que ele vê vulto.
vê gente morta, ele vê... Leva ele para um psicanalista. Sabe, ele crente o chamado. Ele vê gente morta, às vezes ele vê o diabo e tal. Aí eu chamei 2 diáconos e falei assim, ó, vou orar por aquele rapaz no final, vocês já ficam ligados aí, porque pode ter manifestação de demônio e eu não tô muito assim na fé pra gente não sofrer isso sozinho, vamos sofrer com o diabo. E aí... acabou, eu certo, de que no final a gente orar por aquele camarada, ele ia manifestar, ia ter oração, ele tinha que expulsar capeta, no final do culto ia ficar até mais tarde, já estava certo disso. E aí, quando eu acabei de pregar, um rapaz veio na minha direção, olhou para mim e falou assim, pastor, nós tínhamos uma congregação no Alto da Boa Vista. Falou, pastor, eu já fui em todas as igrejas do Alto da Boa Vista. Toda igreja que eu vou, eu vejo uma áurea negra em volta dos pastores. Aqui foi a única que eu vi uma áurea branca em volta do Senhor. Sortudo. Aí eu falei pro diácono, fica tranquilo, não é capeta não, ele é profeta. A gente só tem que desenvolver o dom do rapaz. Tá tudo dominado. Não é capeta não, é profeta. Eu queria deixar só uma última palavra, porque a gente já, o tempo está acabando, e eu queria, só para fechar minha palavra em relação a isso, o reflexo de um culto, performance, esse tema todo que a gente abordou, eu me arremeto às palavras ou aos ensinamentos dos puritanos, que eles diziam que tudo num culto precisava convergir para a palavra. Isso aí. Até performance. Você vai ter uma performance... Quer comais, quer bebais, tudo façais para a qualquer glória de coisa. Deus. Você quer ter uma performance, quer ter um cantor legal na tua igreja, não é pecado. Quer fazer um teatro, não é pecado. Quer coreografia, nada disso é pecado. Desde que isso venha convergir para a palavra. Eu li um livro, Santos no Mundo, já deve ter lido, já deve conhecer. Os puritanos pregavam sem movimentar os braços, para exatamente não gerar nenhum tipo de dramatização. Eles eram radicais. Eram bem radicais. Eles eram Para que radicais só a demais. palavra pudesse ter efeito, e nada, nenhum levantar de E mão. tinha efeito, né? Ele tinha, sempre teve, né? Nós temos um minutinho, pastor Jean e pastor Max. Bom, o que a gente tem para dizer aqui, acho que uma palavra, acho que é a minha, para a gente encerrar aqui, é que você priorize a palavra, Amém. faça Amém. tudo para a glória de Deus, não faça as coisas por vaidade, lute. A gente aqui, ninguém é perfeito aqui, ninguém é melhor do que você que está aí nos ouvindo e nos assistindo. A gente luta, a gente falha, mas a gente tenta também acertar. Então, para você que está nos ouvindo, faça tudo para a glória de Deus. Não tente fazer nada por vaidade. Salomão já disse que a gente pode viver a vida da maneira que a gente quiser, mas naquele grande dia nós vamos ter que dar conta de tudo que a gente Maravilha. faz. Ó, agradecer mais uma vez a presença dos pastores aqui. E você que está na sua casa também. Deus te abençoe. Um beijo grande. Até a próxima. Não me subestime por aquilo que cê vê. Você pode até me achar o menor, o mais fácil de vencer. Não era minha força ou minha estratégia, mas no nome do Deus vivo eu luto essa guerra. Manda fogo, manda ver. Vem pra guerra, eu vou derrotar você. Doido pra falar, mas aqui é nós que tá. Pois eu sou filho de Deus, sua hora vai chegar. O maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim.